Feliz semana a todos, né? Feliz Está já se findando. Deus seja louvado já. Sabemos um jeito aqui. A irmã já está gravando. Deus seja louvado pelo sábado que tivemos. Na verdade, estamos tendo em sua presença. Deus seja louvado por nos conceder a voz, por nos glorificar o nome dele através dos cantos. Eu não vejo a hora, como eu disse na primeira noite, de estar na multidão dos remidos, dos santos anjos, para ver como a senhora vai dizer que transportes de alegria ao estar juntamente com os santos, louvando e glorificando o nome de Deus. Amém. Louvar é tão tremendo que as trevas elas não suportam o canto. Às vezes basta cantarmos Castelo Forte, embora a doutrina da música, a inspiração da música tem todos um sentido especial, mas Satanás odeia o verdadeiro e puro louvor. Jesus diz, o Espírito da profecia, que ao louvar, dir-se-ia que as nuvens de trevas, de tristeza se dissipavam. O ambiente se transformava. E sendo Ele nosso exemplo em todas as coisas, quando nós louvamos a Deus com o entendimento, com o coração, quando nós louvamos a Deus do fundo da alma, verdadeiramente os anjos, eles nos acompanham e eles pegam, quem entende de música, o tom da nota a qual estamos cantando e ali eles fazem um dueto, um quarteto, um coral conosco. Infelizmente, não nos é possível, pelo menos sempre, não nos é possível ouvirmos os santos anjos cantando conosco, mas quem dera, pelo menos muitas vezes que louvássemos, pudéssemos ouvir a multidão de anjos que está conosco cantando. Amém. Mas, enfim, pelos ouvidos da fé, nós já podemos escutar o coro angelical conosco e já podemos, com os olhos da fé, ver o que realmente será estar com os remidos e com os imaculados anjos na presença de Deus, louvando por toda a eternidade de uma maneira tão especial no dia de sábado. É bem verdade que aquilo que Deus revelou pertence ao homem, mas aquilo que Ele não revelou pertence a Ele mesmo. Mas algumas coisas o Senhor nos dá liberdade para imaginarmos. Eu gosto muito de imaginar que haverão momentos na eternidade, não apenas os remidos e os santos anjos, mas nos congregaremos em algum lugar no universo, toda a criação inteligente de Deus. E num coral universal, glorificaremos o nome de Deus e de maneira muito especial cantaremos o Aleluia de Reino, que creio que é o hino da vitória de Cristo sobre o pecado. O próprio grande conflito, ao falar do término do pecado na terra, diz que em todo o universo as vozes se levantam para cantar Aleluia, pois o Senhor eterno Deus reina. E essa é a letra do Aleluia de Reino. E o próprio Handel, quando questionado de onde você tirou a inspiração para escrever sim, a resposta dele foi simples, objetiva e tremenda. Eu vi os céus abertos e eu vi o Senhor sentado em seu trono. Paz. Essa foi a inspiração de Handel. Eu creio, pelo que ele disse, pelo que está no Espírito de Profecia, que esse é o hino eterno da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Amém? Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre o santuário. Eu até coloquei aqui um título e não sei se serei bem ou mal interpretado, mas o título é Coração Glorificado. Se eu não me engano, em mente, caráter e personalidade, eu sempre procuro essa citação na internet e nunca mais consegui encontrar.
Mas lendo o livro, eu encontrei a seguinte citação: é necessário que primeiro seja glorificado o coração. Então, com base no estudo no santuário, eu cheguei a este tema, coração glorificado. E eu peço ajuda a quem tem uma Bíblia corrigida e fiel, porque a minha, eu estou hoje aqui personalidade volume 1 ou 2? Mente, Caráter e Personalidade volume 1. Isso. Eu tenho isso. Procura lá. Eu tenho quase absoluta certeza que é esse. O Mente, Caráter e Personalidade volume 1. É porque... O que não diz lá? sei, O que diz lá? É necessário, primeiramente, que o coração seja glorificado. O contexto não é o contexto do santuário, é o contexto da santificação. Mas, tirando essa citação, eu acabo encaixando na pregação que eu falo a respeito do santuário e do plano da salvação de Deus, não apenas para a redenção do homem, mas na vida de cada indivíduo que aceita Cristo Jesus. E a ajuda de quem tem aí no Corrigido Fiel, não, você pode ler. Salmos 77, versículo 13, que é a maior parte das Bíblias, eu creio aqui, que não vai estar igual à Bíblia que a Carol tem. Salmos 77, versículo 13. Não o versículo todo, só até o primeiro ponto. Por favor. Tá. 13, né? Isso. Tem que ver se é esse, se tá certo. O teu caminho a Deus está no santuário. É isso mesmo. Quem Só até aí. Ah, tá. Só até o ponto. O teu caminho a Deus é de santidade. Deve ser revista e atualizada, né? A sua versão. Só Mas um. a versão que ela leu é a Corrigida e Fiel. Ela está mais próxima da King James, não da King James traduzida, porque ela é praticamente a corrigida e atualizada. Mas a King James original no inglês. É a Bíblia mais próxima do que foi escrito realmente no original grego. Então a Corrigida e Fiel, esses textos mais complicados, como mesmo em Apocalipse, que na maior parte das Bíblias está escrito a respeito das... vamos até lá. Tem outra versão que diz que o caminho está em santidade. Em santidade. É. Mas Apocalipse, capítulo 22, tem que achar o versículo. Na maior parte das Bíblias não fala a respeito da lei, mas fala a respeito da fé e da graça. Mas na Corrigida e Fiel está diferente. Vamos ver como consigo achar aqui o capítulo, só para nós termos uma ideia das diferenças das Bíblias. Na minha Bíblia, corrigida e atualizada, Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, abre crases, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas Bem portas. diferente. Corrigido e fiel. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, Isso. para que tenham direito à árvore da vida. Olha Possam só. entrar na cidade. Que diferença, não? Diferença, né? Como é que É lógico que Lutero, o grande reformador, embora não foi realmente o pai da reforma, começou com Wycliffe, mas Lutero, o grande instrumento da reforma que Deus usou, é lógico que tem um dedo muito grande dele nisso. E Lutero, ele tinha uma dificuldade muito grande de entender, por exemplo, o que Jacob dizia, que a fé sem obras em si mesmo é morta. Lutero chega a dizer que alguns livros da Bíblia que falam a respeito da justiça também pelas obras, como o diabo mesmo diz, Lutero chega a dizer que esses livros deveriam ser o quê? Tirados do cano. Ele ficou tão surpreendido com a fé e a graça que quando ele se deparava, por exemplo, com Tiago, capítulo 2, dizendo essas coisas, quando ele se deparava com os textos que dizia não somos tão somente justificados por fé, mas também por obras. A citação de Lutero é a seguinte: tais partes da Bíblia nós deveríamos tirar e lançar fora. Porque ele não chegou nessa compreensão, mas todavia ele viveu a luz que Deus concedeu a ele. Mas o
texto original, o mais próximo do original, conforme a corrigida que nós lemos. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Em Salmos 77, versículo 13, teu caminho, ó Deus, está no santuário. Muito diferente de o teu caminho, ó Deus, é em santidade. Teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário. Em João 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz o seguinte: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Provavelmente todos aqui sabem o que significa isso. Entendem que no tabernáculo haviam 3 compartimentos. Um que não era coberto, 2 que eram cobertos. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E não dava para pular os murinhos, ou entrar por um buraquinho ali na tenda. Tinham que ter portas, passagens para se entrar nos compartimentos. Entre os hebreus era muito comum conhecer que a primeira porta do tabernáculo se chamava caminho. A segunda porta que dava para o lugar santo se chamava, e a terceira porta que dava para o Santíssimo, a terceira passagem que dava para o Santíssimo se chamava vida. Então, quando a palavra de Deus diz, o teu caminho, ó Deus, está no santuário, e quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, os hebreus, é lógico, aqueles que davam ouvidos ao Espírito Santo, e mesmo aqueles que eram estudiosos e não queriam ouvir a verdade, eles se lembravam do que estava em Salmo 77, versículo 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Sendo assim, Jesus está dizendo que a vida dele e a obra dele se encontram onde? No santuário. Ele diz que ele mesmo é o caminho, a primeira porta, a qual dá para o pátio. Mas ele também é a segunda porta, a qual dá para o lugar santo. E ele é a terceira porta que dá para o Santíssimo. Jesus, sim, é o sumo pontífice da humanidade. Porque ele é a ponte que leva o homem até Deus. Porque quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus pelo fato de que Deus não pode ver o pecado. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós pecamos, abriu um abismo intransponível entre nós e Deus. Mas Jesus é a ponte. Jesus é o verdadeiro pontífice. E nesta ponte se estabeleceu o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não estabeleceu uma ponte contínua sem segundas passagens. Há 3 passagens nessa ponte, que é o próprio Jesus. É o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for pelo caminho estabelecido por Cristo. Cristo é o caminho. É o início do plano da salvação. Se o caminho de Deus está no santuário, é que o plano da salvação se encontra onde? E se nós fôssemos falar tudo a respeito do santuário, que nós conhecemos, porque no céu, é claro, o estudo sobre o santuário vai continuar. Porque o plano da salvação é o que dos remidos? A ciência eterna. O estudo eterno dos remidos é o plano da salvação. Portanto, tudo aquilo que está escrito, depois que aquele que nós vemos hoje como por espelho, mas que se revelar em verdade, nós vamos vê-lo face a face, ainda que as coisas como os dons, as línguas e tudo aquilo que Paulo diz que vai passar, mas o amor, quando nós vemos ele face a face, não passará. Mas a verdade do Senhor também é uma das coisas que não vai passar. Nós vamos estudá-la eternamente. E o nosso coração, diz o Espírito Santo, tremerá a cada nova verdade do plano da salvação que vai se abrindo século após século, milênio após milênio. E eu não sei dizer o que vai depois de milênio, mas bilhões e bilhões de anos vivendo sobre a face da terra, e o Senhor Deus
Deus estará abrindo mais e mais para você, para mim, para os santos anjos, o plano da salvação. Amém. 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 Glória a Deus. Eu sou o caminho. Jesus abre o caminho para o pátio. E nós não vamos falar realmente sobre o plano da salvação estabelecida na Bíblia por Deus, mas sim o plano da salvação que se encontra no tabernáculo para cada indivíduo. E como a palavra de Deus se renova a cada manhã, o plano da salvação estabelecido no santuário para cada indivíduo, hoje, nos últimos dias, tem uma aplicação plena, de uma maneira muito especial, primeiramente a esta igreja, que possui a verdade presente, mas também a todos aqueles que nesses últimos dias farão parte da igreja visível, que hoje tão somente fazem parte da igreja invisível. Jesus, para você e para mim, Ele abriu o caminho da salvação. Mas quando você entra pela porta da salvação, você dá de cara com qual compartimento? O pátio. E qual que era o primeiro objeto que existia dentro do pátio? O altar de sacrifício. O altar de sacrifício. E o que era? Obrigado. E o que era oferecido sobre o altar de sacrifício? O sacrifício. É óbvio. Mas antes do altar de sacrifício, antes de ser oferecido o cordeiro o quê? Um sacrifício o quê? Vivo ou morto? Não. Era oferecido morto. Então, mesmo que o altar de sacrifício seja a primeira peça, não quer dizer que o trabalho no pátio inicie-se no altar de sacrifício. Porque no altar o sacrifício estava o quê? Morto. Mas antes do altar, o que acontecia? O sacrifício. Isso é tremendo. E embora essa compreensão seja algo que Deus dê individualmente para cada pessoa, e talvez eu falando com vocês não aconteça a mesma coisa que acontece no meu coração, mas que Deus faça com que o mesmo, ou mais do que acontece aqui dentro, aconteça também com você. Porque verdadeiramente, desde já, quando Deus vai abrindo as coisas tremendas e profundas, os seus segredos do plano da salvação, nós já podemos começar a sentir essa alegria que nós vamos sentir por toda a eternidade. Então, antes de se depositar o sacrifício sobre o altar, era necessário que o cordeiro, o sacrifício, fosse morto pelo pecador. Vamos só recapitular o plano aqui da redenção. Jesus era o cordeiro. E o cordeiro tinha que ser o quê? Perfeito, imaculado, sem nenhuma falha, sem nenhuma mancha em seu físico. Não podia ser manco, não podia ter uma pata maior ou menor, tinha que ser um cordeiro perfeito. O pecador então confessava o seu pecado sobre a cabeça do cordeiro que representava Cristo Jesus, e o próprio pecador fazia o sacrifício. Agora, quando o cordeiro era morto, então ele era posto sobre o altar. E como o plano da redenção revela, veja que Jesus, o qual João afirma que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava na cruz do Calvário servindo de sacrifício. Ali, verdadeiramente, os pecados da humanidade estavam sendo postos sobre Cristo Jesus. E o cutelo estava sendo passado agora espiritualmente em seu pescoço. E Jesus ali estava depondo a sua vida, assim como o cordeiro derramava o seu sangue inocente, o qual fora contaminado com o pecado daquele que confessou mesmo sobre a sua cabeça. Agora Jesus, o Cordeiro de Deus, que estava carregando o teu, o meu, o pecado da humanidade na cruz do Calvário, cumprindo o que a palavra dizia, que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Jesus, então, como o irmão até proferiu na oração, se não me engano, no caminho para o Gólgota,
E na cruz do Calvário ele verteu a sua vida. Ele derramou o seu sangue. Só que veja a beleza do plano da salvação. O cordeiro morria e ele era colocado sobre o altar. E subia o quê? A fumaça do sacrifício com um cheiro agradável à presença de Deus. Jesus morreu e diz o Espírito da profecia que ao verter a sua vida, por mais que ele desse o brado de vitória, o que estava diante dele, por conta das tentações de Satanás? Somente o túmulo. Jesus, como Jó, dizia, ainda que ele me mate, eu esperarei em Deus. Jesus na cruz do Calvário, tamanha foi a tentação, que o Espírito de profecia diz que diante dele só havia o túmulo. A tentação foi tão grande que Satanás fez com que Jesus entendesse que talvez, por receber sobre si os pecados da humanidade, a separação entre ele e Deus seria tão grande que nunca mais ele sairia de dentro do túmulo. Mas ainda assim, como Jó, ele creu que no Senhor ele poderia esperar, ainda que o Senhor o matasse. Eu achei tão linda essa citação que eu também li, que eu vi que o amor de Jesus pela nossa raça foi maior do que a possibilidade dele nunca mais poder ver o Pai. Olha só. Nunca mais Gente, poder que livro ver tá o esse, Pai. irmã? Isso é desejado? Desejado? Bem desejado, gente. É lindo. Isso é tremendo. É O tremendo plano o da amor que salvação Jesus teve pela nossa raça. tremendo. Ele tremeu. Amém. Ele arriscou todo o céu. E arriscou tudo, Arriscou tudo. porque ele era tudo. Não tinha mais o que ele arriscar. Eu me arrisco, eu estou arriscando tudo. E assim vai ser nós. Temos que nos arriscar ao máximo agora. Com certeza. O que Mas, mais enfim. Deus ama o pecador e o que mais aborrece o pecado. São duas coisas que têm que ser separadas, né? Depois a gente abre os comentários. Tá bom. Vamos Tá lá. bom. Por causa da gravação também. Mas enfim, Jesus verteu a sua vida, não sabendo verdadeiramente se ele sairia do túmulo, mas crendo que no plano da salvação, no caminho de Deus que estava no santuário. E ele estudava o santuário, ele conhecia as doutrinas do santuário. Quando Jesus ressuscitou do túmulo, Maria veio até ele e ele disse o quê? Me dá aqui um abraço? Não, me toque. Não me toque, por quê? Porque eu não subi ao Pai. E para que ele tinha que subir ao Pai? O cordeiro era morto e era colocado sobre o quê? O altar. Se o sacrifício fosse perfeito e o cordeiro fosse perfeito, então subia espiritualmente a fumaça com cheiro suave à presença de Deus. Mas se o cordeiro tivesse mácula, o pecador poderia confessar o seu pecado sobre a cabeça do cordeiro. E podia matar o cordeiro, mas quando ele colocasse sobre o altar, Deus ia aceitar? Não. Porque a oferta era manca. Então não me detenha, porque eu tenho que subir ao Pai. O Espírito da profecia diz que quando Jesus adentra os portais da cidade santa, os anjos tinham preparado uma festa. Como Maria queria dar um abraço, os anjos agora queriam uma festa. Mas Jesus levanta sua mão e parem. Ainda não. Eu não entrei na presença do Pai. Eu não sei se a fumaça subiu com cheiro agradável. Eu creio sim que o sacrifício foi perfeito. Mas eu não sei se subiu com cheiro agradável diante do meu Pai. Portanto, eu só darei as boas novas aos homens, eu só aceitarei a adoração dos anjos se o Pai me der a certeza que o meu sacrifício foi aceito e subiu com um cheiro agradável à sua presença. Aqui está então agora o altar de sacrifício. Jesus na presença do Pai, apresentando as marcas na mão, no pé, no lado, na fronte. O Senhor aceitou. Foi um sacrifício perfeito e agradável a ti. Quando o Pai então, agora abertamente diz que ele aceitou o sacrifício. E quando Jesus mostra a multidão dos remidos, as primícias dos mortos, e diz, aonde estiver eu quero que eles estejam. Agora sim foi completada a simbologia do altar
de sacrifício foi aceito pelo Pai. Glória a Deus. Então aqui começa o plano da salvação. Aquele que crê o quê? Que Jesus é o Cordeiro perfeito e que recebe os pecados sobre ele e que é morto e verte o seu sangue pelo pecador e é colocado sobre o altar e a sua fumaça, a fumaça do seu sacrifício, sobe com cheiro suave, aceita e agradável ao Pai e for o quê? Batizado, esse será salvo. Glória a Deus. Depois do altar de sacrifícios, o que existia? A pia. O sacerdote, ele se sujava as mãos e muitas vezes também os pés com o sangue do cordeiro. Mas ele não podia entrar no lugar santo sem antes passar por onde? Pela pia. Olha a simbologia que bonita. O cordeiro é inocente, não é? Mas quando o pecador confessou o seu pecado sobre a cabeça do cordeiro, o pecado do pecador passou para quem? Então o sangue do cordeiro estava o quê? Com o quê? Com o pecado. E o sacerdote podia ir adiante se ele não lavasse as suas mãos e os seus pés. Aquele que crer, mas que for batizado, agora for lavado dos seus pecados, esse será salvo. Aí está o início do plano da salvação. E com certeza, se nos aprofundamos mais gemas da verdade, mais pérolas da verdade, mais pedras preciosas da verdade, o Senhor nos revelará somente nesse primeiro compartimento. Jesus então já concedeu que você e eu passássemos pelo caminho. Nós aceitamos o sacrifício. Cremos que Deus aceitou o sacrifício. Nós somos batizados, lavados dos nossos pecados. Mas agora também está escrito: segui a paz com todos. E o que? Sem essa ou sem isso, ninguém verá o Senhor. Não basta somente o pátio. Agora é necessário entrar no segundo compartimento. Essa ponte tem mais de uma porta. Agora tem a porta da santidade. Se você e eu fomos batizados porque cremos no sacrifício de Cristo e na aceitação do Pai, agora não basta, nós temos seguir a paz com quantos? Com todos. O Senhor também está se referindo ao plano da redenção que está no santuário. Porque a paz, ou melhor, o castigo que nos traz o quê? A paz. Estava sobre quem? Seguir a paz com todos. Só pode se seguir a paz com Deus no sacrifício de Jesus Cristo. Também está falando do santuário. Seguir a paz com os homens, mas seguir a paz com Deus. E isso só é possível o quê? No sacrifício de Cristo. Seguir a paz com todos. Parte. E a santificação, sem a qual ninguém vai entrar no terceiro compartimento. Ou seja, sem a qual ninguém verá a Deus. Jesus te convida todos que creem no seu sacrifício e são batizados a entrarem no segundo compartimento. No compartimento da santificação, no lugar santo. Qual é a tua e a minha obra? A obra dos sacerdotes de Deus dentro do lugar santo. Haviam ali os pães da proposição, os quais eram trocados diariamente. Quem comia desses pães? Somente os sacerdotes. Mas o Senhor nos fez em Cristo Jesus reis e o quê? Sacerdotes para Ele. Se você e eu aceitamos a graça do Senhor Deus, nós nos tornamos em Cristo Jesus os seus sacerdotes. Quem come os pães da proposição? Nós. O que é o pão da proposição? A palavra de Deus. É verdadeiramente a palavra de Deus? Bom, não tem como nós comermos literalmente a carne do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele disse o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna, e são elas que testificam de quem? De mim. Você come, eu como espiritualmente a carne de Jesus Cristo através da leitura da sua palavra e do Espírito da profecia, porque testifica do Senhor. E o que é então entender sobre Jesus pela Bíblia e pelo Espírito de profecia? É o cumprir do que foi dito por Cristo, porque a vida eterna é esta,
que te conheça a ti, o único Deus, e a mim, Jesus Cristo. E como? Pelas Sagradas Escrituras e pelo Espírito da profecia. Esse é o teu alimento. Não existe santificação sem estudo da palavra, porque sem estudo da palavra não existe conhecimento do Pai e conhecimento do Filho. Todavia não existia só a mesa com os pães, mas existia o altar de um incensário, o qual se oferecia às orações. Em Isaías capítulo 53 também, no finalzinho diz que não apenas ele carregou sobre si os nossos pecados, mas ele fez mais uma coisa. Ele intercedeu por nós. O Senhor quer que você e eu sigamos o seu exemplo. O interceder pelo pecador está fazendo com que nós estejamos ligando o pecador a Deus, para que haja paz entre o pecador e Deus. Esse é o intuito da intercessão. Ele pecou, Senhor, diz Jesus, mas eu intercedo por eles, porque eu os amo, porque eu carreguei os seus pecados. E aqui estão as marcas do meu sacrifício por eles. Agora, tal como Cristo, nós nos colocamos como sacerdotes e passamos a viver uma vida de intercessão. Porque na intercessão nós cumprimos o mandamento. Porque o mandamento é amar a Deus sobre e ao teu como a ti mesmo. Quem deseja ir para o céu? E você quer que seu próximo vá para o céu? Então, se você quer que seu próximo e eu quero que meu próximo vá para o céu, tem que fazer o quê? Interceder. Eu não posso salvar a ninguém porque eu não tenho sangue precioso aos olhos de Deus que posso verter e fazer com que o pecador seja salvo por minha causa. Isso está com Deus. Mas eu posso trabalhar intercedendo por alguém a fim de que o Senhor Deus alcance o coração dessa pessoa. Não há verdadeiramente maior demonstração de amor do que uma vida de oração, súplica, rogos e clamores por um pecador. Porque verdadeiramente está escrito que muito pode o quê? A oração do justo em seus efeitos. Embora muito possa em nossos estudos bíblicos, em nossos vídeos pela internet, em nossas pregações do púlpito, mas o Senhor Deus dá ênfase que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então, quando vivemos uma vida de intensa intercessão, clamor pelas pessoas que nós amamos, haja visto o próprio Espírito de Profecia diz que na eternidade Deus nos concederá ver aqueles pelos quais trabalhamos e pelos quais o quê? Intercedemos, oramos por eles. Quando você ora por alguém, você está num processo de santificação. Orai no Espírito, diz a palavra de Deus no Novo Testamento. É o próprio Espírito que nos conduz à intercessão, à oração pelo nosso próprio. Mas não apenas o estudo da palavra e a oração intercessória, mas há um outro objeto no lugar certo. Qual que é? O candelabro. De madeira? De quê? De ouro. Ouro, na palavra de Deus, é o metal mais precioso. E no Apocalipse são simbolizadas as igrejas como castiçais do quê? De ouro. Deus tem a sua igreja como aquilo que é mais precioso sobre a face da terra. O castiçal de ouro com quantos braços? 7 braços. Estamos falando aqui da dispensação da graça. 7 igrejas após a morte e ressurreição de Cristo Jesus, as quais são consideradas por Ele como ouro. Farei com que o homem seja até mais precioso do que o ouro de Ofir. Mas se eu for explicar isso, a gente vai dar uma volta muito grande. Eu falo em um outro momento. Mas enfim, ali estão as igrejas, ali está o castiçal, ali se encontra você, ali me encontro
eu. Mas o castiçal, ele é constantemente o quê? Abastecido com o azeite, que é o símbolo de quem? Espírito Santo. Agora a chama arde constantemente em cada um dos castiçais. Este é o símbolo do trabalho missionário. Você e eu, nós somos a igreja de Deus. Somos o castiçal de ouro de Deus. Amém. Mas nós temos que iluminar o mundo. Porque está escrito que não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire, mas sim no velador, para que ilumine toda a casa. Vós sois o quê? A luz do mundo. E como a sua e a minha, a nossa luz pode brilhar? Então, somente sendo um castiçal, considerado um castiçal de ouro, não tinha energia elétrica naquele tempo. Sem o azeite não tem chama contínua. E se não tem chama contínua, nem precisa colocar a lamparina debaixo do alqueire, porque ela não vai iluminar nada. Se não tem azeite, não tem chama. Se não tem chama, não tem luz. Se não tem luz, não tem como tirar os homens pela verdade de Deus das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. A obra do trabalho missionário sob a influência do poder do Espírito Santo também está no compartimento santo. Nós não somos cristãos completos se tão somente estudamos a palavra de Deus e intercedemos pelo nosso próximo. Embora a própria intercessão faz parte da obra da salvação, mas nós temos que levar a luz da verdade ao mundo sob o poder e a influência do Espírito Santo de Deus. O castiçal, a igreja, você e eu, era alimentado constantemente. Não faltava o azeite. O Espírito Santo, ele é dado sem medida, mas se você e eu pedimos, buscamos e insistimos, e o que mais? Importunamos dia após dia o Senhor. Assim que o castiçal não fica sem o abastecimento. Essa é a obra da santificação. Mas o tabernáculo, ele não tem 2 compartimentos apenas. Ele tem quantos? 3 compartimentos. E a irmã citou um texto que se encontra em Primeiros Escritos, o qual primeiramente nos remete a 1844, mas tem um duplo cumprimento nos nossos dias. Ali, inspirada por Deus, a senhora White, em Primeiros Escritos, diz o seguinte: ela teve uma visão e ela viu a glória do Pai e o Filho assentados no trono. Embora o texto não diga explicitamente que aquele é o lugar santo, mas pelo final do texto nós entendemos que ali era como se fosse o lugar santo. Uma obra diferenciada que estava acontecendo. Para 1844, talvez não tenha essa aplicação no lugar santo. Mas para os nossos dias, nós podemos colocar o local onde o trono estava como sendo o local santo, como sendo a obra da santificação, ou o compartimento que estava antecedendo o terceiro compartimento, que era o lugar santíssimo. Ela viu a glória de Deus e o seu Filho Jesus Cristo assentado à sua destra, e a multidão do povo de Deus à frente do trono. Então algo acontecia no trono, o Filho e o Pai estavam conversando, e ela via que quando o Filho olhava para o Pai e voltava novamente a sua face para o povo, luz era derramada sobre o povo. Mas nem todos que estavam entre a multidão estavam o quê? Apercebidos, atentos ao que estava acontecendo, a conversa entre o Pai e o Filho. Em um dado momento, ela disse que a glória do Pai se levantou e passou para o Santíssimo. Então o Senhor Jesus levanta do seu trono e passa o quê? Para o lugar Santíssimo. Então os que estavam apercebidos com o que acontecia entre o Pai e o Filho, eles saíram da multidão e foram para onde? No lugar Santíssimo.
E a maior parte do grupo permaneceu diante do trono vazio. Então Satanás se aproximou do trono e a multidão pensou que quem havia se aproximado era Cristo. E rogava: dai-nos o teu Espírito. ó Senhor. Então Satanás sobre eles derramava uma influência o quê? Poderosa. Tinha muito êxtase. Havia poder. Só não tinha uma coisa. O que era? Mas um gostinho de santidade tinha. Porque no fogo estranho você sente um gostinho de falsa santidade. Mas não tem amor nenhum. E toda aquela multidão que não estava percebida do povo de Deus passou a receber a influência do diabo, passou a receber um falso batismo do Espírito Santo, pensando que estava recebendo o verdadeiro. E nós já poderíamos começar uma palestra agora sobre música, na verdade. O que diz em música a sua influência na vida cristã? Que com relação ao barulho, com relação às baterias, aos tambores no geral, às gritarias, muitos, e não apenas no mundo, mas na nossa igreja, chamariam aquilo do quê? De influência do Espírito Santo. Quando na verdade aquilo era obra de Satanás. Isso não está para acontecer. Isso está acontecendo. Todavia, que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos e de nós, porque Satanás, ele não está dizendo: bom, esses aqui que não leram sobre a música, não tem como influenciar eles com fogo estranho. Tá bom, eu vou só para os cantores adventistas, e também o público que gosta desse tipo de música com bateria e com outros instrumentos barulhentos, o qual cria um carnaval e fogo estranho para eles. Mas para eles aqui fazer o quê? De jeito nenhum. Satanás, ele tenta introduzir fogo estranho entre os liberais e fogo estranho entre os mais zelosos. Embora ele tenha mais facilidade de introduzir entre os liberais o fogo estranho, mas ele também luta e com certeza, infelizmente, consegue introduzir fogo estranho entre os mais zelosos. Mas já visto que até mesmo um amigo de Lutero, companheiro dele, auxiliou ele, professor até, se eu não me engano, onde Lutero muitas vezes acabava falando ao povo, tão zeloso que foi, que acabou sendo também afetado pelo fogo estranho e acabou se tornando fanático. E porventura, Satanás não tentou isso com Lutero? O que diz o grande conflito? Por várias vezes Lutero esteve a ponto do fanatismo. Mas Deus não permitia, sempre estava trazendo Lutero para onde? Para o reto caminho. Se ele não pode te levar para a direita, você pode ter certeza que ele vai tentar te levar para a esquerda. Mas se você e eu dissermos: temos por pai a Abraão, e nós estamos ricos e abastados porque temos a Bíblia e o Espírito de profecia, e nós acreditamos em todos os textos do Espírito de profecia, nada nos falta. Aí que ele diz: opa, talvez você seja até presa, e eu até presa, mais fácil do que os próprios liberais, que às vezes leem o Espírito de profecia. Eu não sei se é bem desse jeito. Porque quando nós lemos e colocamos a nossa confiança em nossa compreensão da verdade, é muito mais fácil de Satanás nos prender nas malhas do farisaísmo do que manter aqueles nas malhas do liberalismo. Tem mais chances para eles do que para nós. Na verdade, quem foi que impeliu mesmo os romanos a crucificarem a Cristo? Foi os judeus. Não foram os judeus, mas aquela parte a qual dizia que tinha por pai Abraão e que era tão fiel, entre aspas, às leis, que pensava que a sua justiça estava baseada em obras. Não era mais difícil Jesus convencer eles do que convencer um povo que é ignorante? Misericórdia. Misericórdia mesmo. A grande multidão
multidão que seguia a Cristo não era dos líderes entendidos, que conheciam a lei, mas era um povo ignorante, que tinha um coração mais suscetível à verdade. Então, que nós não nos tornemos como fariseus, sejamos humildes mesmo. Deus pode se utilizar de crianças para te advertir, para me advertir, para te exortar, te motivar, para me motivar. Independentemente de termos um conhecimento mais profundo, Deus pode se utilizar sim de líderes, de anciões e de outros leigos que têm um conhecimento bem menor que o teu e do que o meu, para fazer com que a sua humildade e a minha humildade sejam testadas. E, afinal de contas, quem entra no reino dos céus são aqueles que se parecem com as crianças. Aceitam a repreensão e a disciplina. Bom? Eles aceitam a repreensão e a Eles disciplina. aceitam a repreensão e a disciplina. Os anjos são extremamente inteligentes, mas eles são, em seu coração e em seu espírito, como crianças, inocentes. Assim devemos ser nós, humildes. Uma vez, um menino de menos de 10 anos me repreendeu sem saber que estava repreendendo. Eu tive que aceitar, mas foi difícil. Mas Deus, filho, isso é o mesmo que eu estou falando. Eu usei justamente a criança para que o seu orgulho caia por terra. Porque não é o fato de você ler e o fato de eu te conceder compreensão, discernimento de determinadas coisas, quer dizer que você é perfeito. Não, eu tenho que te ensinar. E te ensinar assim, porque o seu fraco é vaidade, e é egoísmo, e é outras coisas que te fazem mais semelhantes aos fariseus. Então eu só tenho este módulo aqui para te formar, moldar o caráter, te levar a ser humilde. E para levar você a ser humilde, talvez muitas vezes eu vou ter que fazer isso. Pessoas às quais talvez você julgue ter muito menos entendimento do que você, elas vão aparecer na sua vida para dizer verdades que você está precisando ouvir. Isso é verdade. Então, se você e eu estamos buscando mais conhecimento, Satanás com certeza vai te testar neste ponto. E Deus vai permitir, ou o próprio Deus muitas vezes vai colocar pessoas muito mais humildes e simples no entendimento em seu caminho. Poderia até mais longe, mas enfim, vou só até aqui. Deus vai colocar justamente pessoas assim no seu caminho para te dizer palavras as quais você precisa compreender e precisa aceitar. E talvez Ele nem vai deixar que você compreenda isso pela palavra e pelo Espírito de profecia. Você vai ter e eu vou ter que ser humilde e aceitar a palavra do mais santo. Mas voltando para o lugar santíssimo. O Senhor Deus, o Pai, Cristo, entra no lugar santíssimo. E aplicando para os nossos dias, uma parte da multidão sai das suas fileiras e entra onde? No lugar santíssimo. Mas a maior parte da igreja fica onde ela estava. Quando mesmo que acontece a plenitude do derramamento do Espírito Santo? Não é justamente depois do decreto dominical. Não é justamente depois do decreto dominical que começa o selamento dos vivos pela casa de Deus. E o selamento não está ligado com o que? A chuva serôdia. Quando é que Satanás vai colocar o seu plano do fogo estranho dentro da igreja em maior veemência? Um pouquinho antes do grande derramamento da chuva serôdia. Então, embora esse texto seja primeiramente para 1844, está mostrando que um pouquinho antes dos servos de Deus receberem a plenitude da chuva serôdia, pelo fato também de serem selados por Deus em seus caráteres, Satanás também vai estar derramando a falsa plenitude do seu Espírito sobre aqueles que estão pedindo inconscientemente o falso Espírito. Porque não entenderam que para receber o verdadeiro e pleno dom de Deus, eles tinham que sair e acompanhar o Pai e o Filho para onde? Para o Santíssimo. Irmãos, embora todos nós, eu acredito que estamos aqui,
conhecemos essa doutrina. Sabemos que Deus, Ele não apenas levará o seu povo à santificação, mas Ele levará o seu povo, digo entre aspas, a ter uma glorificação antes da grande glorificação no coração. Porque se você e eu, diz o Espírito da Profecia, eu até vou ler esses textos, se você e eu vamos ter que viver na presença de um Deus Santíssimo sem um intercessor, como que nós podemos conseguir isso se o Senhor não tiver primeiramente glorificado o nosso coração antes de dar o toque final da imortalidade? Se o teu e o meu coração não estão por Deus glorificados primeiramente, não tem como o pecador comum viver na presença de um Deus Santíssimo sem conseguir nem sequer um pensamento consentir com o pecado. Você e eu temos que ter um coração selado por Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que é o selamento. O selamento não é a vitória sobre todo o pecado. O selamento vem depois da vitória sobre todo o pecado. Eu vou ler um texto que se encontra em Desejar de Todas as Nações. Aqui é a página 123, mas se eu não me engano é em PDF, então não sei se realmente no livro é nessa página. Mas está escrito o seguinte: Ele, Jesus, não concedia com o pecado, nem por um pensamento ele cedia à tentação. E o mesmo pode se dar conosco. O mesmo pode se dar conosco o quê? O mesmo que se dava com Jesus. Ele não consentia com o pecado nem sequer pelo pensamento. O mesmo pode se dar conosco. O que o Espírito da Profecia está querendo nos dizer? Assim como Jesus nem sequer por um pensamento cedia à tentação. Não quer dizer que ele não era tentado. É isso mesmo. Ele não cedia à tentação. Assim também nós, pelo poder de Deus, podemos não ceder à tentação, nem sequer com um pensamento. A humanidade de Cristo estava ligada ao quê? À divindade. Ele estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. Quem foi primeiramente que, pelo menos em seus atos, diz o seguinte: agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho nessa carne, vivo pela fé do Filho do Homem. Embora Jesus nunca pecasse, ele veio a esta terra com a carne semelhante à carne de quem? De Adão? Não. Ele veio com a carne semelhante à de Adão? Não. Ele veio com a carne semelhante à carne do pecado, mas sem pecado. Porque era o Cordeiro Imaculado. Porque ele era o Cordeiro de Deus, imaculado. Jesus desceu a esse mundo, ou encarnou aqui, neste mundo, não com a carne de Adão, mas sim com a carne que você e eu temos. Porventura, Jesus, se ele continuasse aqui na terra, alguém tem dúvida de que ele ia continuar envelhecendo? Alguém tem dúvida que Jesus, ele ia continuar se degenerando, porque até os 33 anos de idade, ele estava crescendo. Alguém tem alguma dúvida que depois dos 33 anos de idade, ia começar a aparecer cabelo branco, ia começar a pele decair, ele ia começar a sentir o peso do pecado, que não estava no seu coração, mas estava o quê? Na sua carne. Ele ia se tornar um ancião, e pelo fato de que ele veio como carne pecaminosa, mas não pecou, Jesus, se ele não fosse sacrificado, um dia ele morreria. Jesus ia continuar envelhecendo. E porventura Adão ia continuar envelhecendo? Adão só ia continuar tendo os anos contados, os séculos.
e os milênios. Mas tal como os anjos, ele continuaria o quê? Perfeito fisicamente. Tal como Deus, ele continuaria perfeito fisicamente. E eu vou até mais além. Se antes do pecado alguém desse uma chibatada em Adão, o que ia acontecer? Nada. De onde que vem o sangrar? De onde vem a dor física? Do pecado. Adão tinha pecado antes de cair no pecado? Se alguém esmorrasse Adão, a dor física vem por intermédio do pecado. O sair sangue da nossa carne vem por intermédio do pecado. Mas Adão, antes do pecado, ele não tinha em si os efeitos do pecado. Mas quando espancaram Jesus, o que aconteceu? Doeu. E saiu o quê? Sangue. A carne de Jesus era o quê? Igual a sua, igual a minha. E a sua carne e a minha carne, ela se degenera por quê? O que habita nela? Pecado. Pecado. O pecado habita na sua e na minha carne, e por isso as consequências do pecado são sentidas por nós. As consequências do pecado foram sentidas por Cristo? Sim. Então nós podemos dizer que quando Jesus disse a carne, o Espírito está o quê? Mas a carne é? A carne é fraca. Ele estava falando só para os discípulos? Se ele estivesse falando só para os discípulos, ele não ia chegar diante do Pai e o cálice da aflição ia fazer o que na mão dele? Tremer, como diz o desejado de todas as nações. E tremer por causa do quê? Da sua humanidade. Porque ele sentiu medo do quê? Da morte, ia doer. Ele era 100% homem, a sua carne era 100% humana depois da queda. Jesus tinha a carne fraca, como você e como eu. Contudo, olha a beleza do plano da redenção. Jesus, ele foi gerado aonde? No ventre de? O que ele herdou de Maria? A humanidade. A hereditariedade. Pecaminosa, porque Maria, ela era irrepreensível, santa e imaculada? Não, ela era o quê? Pecadora. O que Jesus herdou de Maria? A carne pecadora. Mas ele foi gerado por quem? Espírito Santo. Pelo Espírito da verdade, o qual nos guia toda a verdade, segundo Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, no processo de santificação, o qual começa no versículo 25 de Ezequiel 36. É isso mesmo, Ezequiel 36. Inicia-se com a purificação das imundícias e dos ídolos através da água aspergida, que é o sangue de Jesus. E depois entra o processo do Espírito Santo. O coração do que? De pedra é? E o que é colocado no lugar? Carne. Coração de carne. O coração duro e pecador é o que? Mas o coração de carne, o coração suscetível a Deus é posto no lugar. E o que é colocado sobre o homem pecador? O Espírito de Deus. Para quê? Para que o homem só seja feliz? Para que ande nos meus mandamentos e guarde os meus testemunhos. E no versículo 31, para que essa pessoa passe agora, cheia do Espírito Santo, purificada dos seus pecados e sentir nojo dos seus pecados passados. O que é sentir nojo dos seus pecados passados? É você deixar de cometer um pecado e lembrar lá do passado. Como é difícil, Deus. Se eu vou resistir pela graça do Senhor Jesus Cristo. É isso que é sentir nojo dos pecados. Deus olha para o pecado e ele abomina. Ele tem náuseas. Quando você e eu olhamos para os nossos pecados, para todos eles, é náuseas que nós sentimos? Em nós mesmos? Não. Mas é o quê? É uma dor da luta contra a carne, porque você quer o pecado, você quer pecar, mas você está o quê? Se esmurrando, você está sentindo dor pela luta interna. Mas quando a obra completa do Espírito é feita no coração do pecador, ele olha para o pecado e ele faz o quê? Ele sente nojo do pecado, como Deus sente nojo do pecado. Desde quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Desde a nascença de Jesus Cristo, como que era o coração dele? Glorificado, porque foi ele gerado pelo Espírito Santo. E também no ventre de Maria, o coração
coração de Cristo era o quê? Selado pelo Espírito e pela lei. Desde criança, o que Jesus sentia do pecado? Nojo. Mas a carne de Jesus era fraca. Jesus, desde nascença, tinha um coração glorificado. E você, se ainda não entendeu, vai entender mais plenamente o que Deus tem preparado para o seu povo nos últimos dias. Quem que era o intercessor de Cristo? O Espírito Santo? Ninguém? Ninguém intercedia por Cristo. Jesus tinha um coração que glorificado desde a nascença, mas a carne fraca desde a nascença. E ele vivia na presença de Deus Santo sem o quê? O intercessor. Sem intercessor. Comunhão Você direta. já ouviu falar isso em algum lugar do estudo de profecia? É porque como Jesus não tinha pecado, ele não tinha separação entre o Pai, né? Não precisava de intercessor. Ele tinha comunhão direta. Ele tinha comunhão direta. Faz sentido. Tudo se encaixa. Vamos lá. Para ver se dá para ligar um pouquinho o que aconteceu com Jesus e o que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. Enquanto Jesus oficiava no santuário, era impossível ser derramadas as pragas. Mas, terminando ali a sua obra e encerrando-se sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele tempo terrível, depois da finalização da mediação de Jesus, os santos passarão a viver à vista de um Deus santo sem o quê? Intercessor. Intercessor. Cada caso estava decidido, cada joia contada. Jesus demorou um momento no compartimento exterior do santuário celestial e os pecados que tinham sido confessados enquanto ele esteve no lugar santíssimo foram colocados sobre Satanás, que era o originador do pecado, que deve sofrer o castigo deles. O Espírito Santo não intercedia por Cristo. Embora ele orava, sim, é claro, porque a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo intercede por nós com o quê? Gemidos inexprimíveis. Mas porventura o Espírito Santo tinha se sacrificado por Cristo e apresentava as marcas nas suas mãos. E se porventura Jesus pecasse, o Espírito Santo ia dizer: Pai, perdoa-o. Perdoa porque eu paguei os seus pecados. Não. Quem intercedia pelos pecados de Cristo se Jesus pecasse? Ninguém. Jesus vivia na presença de um Deus Santo sem intercessor. Quando gerado, ele tinha um coração glorificado e selado, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Mas foi gerado no ventre de Maria e a sua carne era fraca. O Espírito sempre esteve pronto, mas a carne era fraca. Mas nós, pecadores, que fomos o quê? Gerados no pecado. Pouco antes do fechamento da porta da graça, se você e eu permanecermos a lutar com o eu, com o diabo, com o mundo e com Deus, nós vamos obter vitória sobre quantos pecados? Todos. Diz o Espírito Toda a de Profecia, tentação. sobre todos os pecados. E depois que obtemos vitória sobre todos os pecados, o que Deus faz conosco? Nos sela. E o que é selar o nosso coração? Nós somos o que de Deus? Santuário. Deus tem um santuário no céu, mas Ele tem quantos santuários na terra? Um. Deus está fazendo expiação no santuário de onde? Por isso, quando Jesus Celestial. E assim também fez expiação no tabernáculo. E quando se terminava a expiação, tinha uma cortina entre o santo e o santíssimo que tinha os registros do quê? Aspersão de sangue. E no sangue estava o quê? Pecado. Tinha uma cortina cheia de pecado entre o santo e o santíssimo. Mas no final da expiação, o que acontecia com aquela cortina? Era removida. E os pecados eram lançados sobre Satanás. Aconteceu no tabernáculo. Tipo, antítipo. Os registros dos teus e dos meus pecados estão aonde? Mas quando Jesus terminar a sua expiação, ele pega esses registros e limpa o santuário de onde?
do céu. Do céu. Mas nós também somos santuários de Deus. Toda vez que você confessa os seus pecados, eles são perdoados. Mas aonde está registrado os seus pecados? Os quais te fazem constantemente voltar a Ele. Na sua mente, no seu coração. Mas Jesus ele está fazendo expiação aonde? Nesse santuário. Ele quer te dar vitória sobre todo o pecado. E quando Ele te dá vitória sobre todo o pecado, o que Ele faz com esse cortinário que existe nesse santuário? Ele remove esse cortinário. Ele coloca uma cortina, ou nem sei se Ele coloca alguma coisa, mas está aberto um lugar para o Santíssimo, porque agora nós estamos selados com o quê? Com a lei de Deus. Porque quando o Espírito Santo habita no mundo, diz Ezequiel, nós passamos a guardar os mandamentos São os puros de coração, de Deus e a sentir nojo do pecado. E só nós podemos sentir nojo do pecado se a lei de Deus está escrita no coração. E se a lei de Deus está inscrita no coração, então nós temos um caráter à semelhança de Adão antes do pecado. Assim como Jesus tinha um caráter de Adão quando? Antes, porque foi gerado pelo Espírito e o seu coração era glorificado. Mas Adão tinha carne incorruptível antes do pecado. Mas Satanás diz o seguinte: o homem, depois, isso está em grande conflito? Me corrija se eu estiver errado. Mas a acusação que o Espírito de profecia diz que Satanás fez foi esta, uma das. O homem, depois da queda, é impossível fazer o quê? Guardar a lei de Deus. Se Cristo vem com o coração de Adão antes da queda e com o corpo de Adão antes da queda, e ele guarda toda a lei, Satanás diz o quê? Ah, que teatrinho, né? O Senhor é muito do injusto. Mas Jesus, ele veio com a carne fraca. E no plano da redenção ele estabeleceu: eu vou fazer com que o homem, com a carne fraca, depois do pecado, mas com o coração selado pela lei de Deus, faça o quê? Jogue a acusação de Satanás por terra. Jesus veio com o caráter de Adão, mas ele veio com o corpo teu e meu, fraco, depois do pecado. O que ele fez então com relação ao que Adão tinha feito? Porque aonde Adão havia caído, Jesus ele tinha que o quê? Vencer. Então ele veio com o caráter de Adão para vencer aonde Adão pecou, onde Adão caiu. Venceu? Venceu. A terra agora estava resgatada. Cumprida uma parte da missão. Mas Satanás disse: impossível o homem depois da queda cumprir a lei de Deus. Pois bem, eu vi com o caráter de Adão antes da queda. Onde ele caiu, eu não caí. Venci você nisso. A terra agora está nas minhas mãos. Eu tomo ela de volta. Onde meu filho deixou cair, agora eu resgato. Mas, pois bem, você diz que depois que o homem caísse em pecado, tivesse a carne fraca, ele não podia guardar a lei. E eu guardei a lei, mas eu não estou satisfeito. Que também você pode me acusar como injusto, e por outros motivos eu não estou satisfeito. Eu vou fazer com que o homem, assim como eu, com a carne fraca, guardei os mandamentos de Deus, também o homem com a carne fraca guarde o quê? Os mandamentos de Deus. Jesus viveu sem intercessor na presença de um Deus Santíssimo. Porque a carne era fraca, mas o coração era selado. O teu coração é fraco e pecador. O meu coração é fraco e pecador. Nós não podemos guardar a lei. Mas Jesus nos dá poder para vencer todos os pecados. E depois ele decide que, se você obtém vitória sobre todos os pecados, eu faço o que com o seu coração? Eu selo o seu coração com a minha lei. E você passa em sua esfera humana a ser semelhante a como eu andei na terra, com o coração glorificado e com a carne fraca. E agora, como eu andei na presença de Deus sem intercessor e venci o diabo, a carne e o mundo, vocês vão vencer também o diabo, a carne e o mundo. Esse é o plano de Deus para o povo de Deus para os últimos dias. Nós vamos sim viver sem pecar
antes que Jesus volte, porque o Espírito de profecia nos diz isso e nos faz ainda uma advertência. Vi também que muitos não compreendem o que devem ser, a fim de viverem à vista do Senhor, sem um sumo sacerdote em seu santuário, durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Eu permaneço no amor de Deus porque eu guardo os seus mandamentos. Jesus não precisou de um intercessor, porque ele nem sequer tinha, porque ele guardou os mandamentos do Pai e ele não perdeu a sua justiça, a qual, como Adão, antes do pecado, havia o quê? Recebido, mas perdeu. Nós estávamos até falando isso na lição da escola sabatina. Por que que hoje nós não somos salvos pelas obras? Porque Adão, ele permaneceria salvo pelas obras. Adão nasceu o quê? Com justiça concedida por Deus. E se ele continuasse guardando a lei, como os anjos continuam guardando a lei, então Adão permaneceria salvo por obras da lei. Porque Deus tinha concedido justiça para Adão desde o seu nascimento. Mas quando Adão caiu em pecado, ele perdeu a justiça, não é verdade? E se porventura Deus, depois do pecado, descesse a Adão e dissesse o seguinte: Adão, a partir de hoje, eu concedo a você um coração como antes de você cair. E você pode novamente guardar a minha lei. Seria maravilhoso, não seria? Adão provavelmente tinha um certo nojo do pecado. Ele queria sim ser santo novamente, perfeito, justo diante de Deus. E agora Deus concede esse presentão para ele. Acredito que sem titubear Adão diria: eu quero. E então agora, se ele recebesse o dom de guardar novamente a lei de Deus, assim como antes dele ter caído em pecado, Adão agora seria salvo por guardar a lei de Deus? Não. Porque aquele que pecar, esse morrerá. Adão havia transgredido e ele perdeu a justiça. Mesmo se Deus desse um coração, o qual ele poderia viver sem pecar, ele já tinha perdido a sua justiça. E o salário do pecado é a morte. É por isso que não podemos ser salvos por obras da lei. Mesmo que você e eu tenhamos o nosso coração selado, se Jesus não tivesse vertido o seu sangue e concedido para nós a sua justiça, o fato de guardarmos perfeitamente a lei de Deus não nos eximiria da morte eterna, porque nós nascemos em pecado. Mas agora Deus concede a sua justiça. Na justiça de Cristo estamos salvos. Mas Deus vai além. Ele quer utilizar-se do último povo de Deus para demonstrar que verdadeiramente as acusações de Satanás são mentirosas. Esse é o presente de Deus para os últimos. Ter um coração e viver uma vida semelhante à minha. Eu vivi na presença do Pai sem um intercessor. E vocês vão viver na presença do Pai sem um intercessor. E é por isso que Adão, e é por isso que Abraão, e é por isso que Isaac, e é por isso que Jacó, e é por isso que todos os profetas, e é por isso que todos os homens e mulheres santos que viveram sobre a face dessa terra, eles não vão cantar o hino do Cordeiro, o hino de Moisés, porque eles não tiveram experiência como vocês vão ter. Eu e vocês vivemos essa experiência sem um intercessor entre o homem e Deus. Nós vivemos guardando a lei do Senhor Deus e sendo tentados e massacrados por Satanás para que caíssemos em tentação. Moisés foi condenado por quantos pecados, diz o Espírito de Profecia, diz a Bíblia? Um pecado. E Moisés, porventura, não tinha matado um egípcio? Tinha matado um egípcio. E depois disso ele não cometeu pecados?
Com certeza ele cometeu pecados. Mas Moisés, depois de subir quantas vezes no monte? 7 vezes. O que aconteceu com o seu rosto? Você estava iluminado pela glória de Deus. O que aconteceu com o coração de Moisés? Foi selado. O coração de Moisés foi selado, o homem mais manso da face da terra. Mas um pouquinho antes de entrar na Canaã celestial, o que Moisés fez? Pecou. Só que para ele tinha chance, porque o intercessor ainda nem tinha vindo morrer por ele. Mas havia graça para Moisés. Ele ainda podia pedir perdão dos seus pecados, mas se ele não tivesse pecado, ele podia ser santo para nós. Ele, após entrar na Canaã terrestre, ele seria também levado ao céu sem ver a morte. Mas por causa de um pecado, ele não pôde entrar na Canaã terrestre, na celestial ele entrou. Se porventura nós, à semelhança de Moisés, tivéssemos o coração selado e as bordas de Canaã celestial também feríssemos a rocha, o que aconteceria conosco? Morreríamos por este pecado. Só que para nós não haveria mais o quê? Intercessor. Irmãos, isso é tremendo. O que Moisés não conseguiu, o povo dos últimos dias vai conseguir. O que Moisés não conseguiu, Cristo conseguiu. O que Cristo conseguiu, o povo de Deus nos últimos dias também vai conseguir. Somente Jesus, somente os últimos. E Moisés conhece o canto. Só eles viveram essa experiência. É tremendo demais. E é tão profundo que às vezes eu não consigo exteriorizar isso, porque nem sequer eu compreendo em plenitude isso. Mas é muito grande, irmãos. Por toda a eternidade, Deus vai ter um povo, as suas primícias, homens e mulheres, os quais passaram uma experiência semelhante à de Cristo, os quais serão os mais íntimos, sentimentalmente, de Cristo Jesus. Sem noção, o que é no coração de Cristo ter um povo, o qual passou justamente pelo que ele passou. Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor. Deus, ele é muito fiel e ele fala que os últimos serão que as suas primícias. E aonde o cordeiro for, eles o quê? Eles vão. E isso não é só aqui na terra. O cordeiro, ele foi o quê? Para o Calvário. E os últimos, eles vão também espiritualmente para o Calvário. Mas na eternidade, diz o Espírito de Profecia, para onde o Cordeiro for, nós vamos também. Amém. Somos os anunciantes de Cristo Jesus por onde passar no universo. Somos aqueles que vamos estar na sua presença, recebendo as suas palavras de sabedoria. O conhecimento do universo pertence a Deus. Todos os seres do universo podem ter acesso a esse conhecimento. Mas os amigos chegados de Deus, que permanecem a eternidade inteira ao seu lado, os levitas de Deus, esses vão ter um presente muito maior. Quando foi dar a distribuição das terras para Israel, todos receberam terras. Todos foram presenteados. Mas os levitas, tadinhos, né? Eles não tinham terras. Eles não tinham posses. Qual que era a posse deles? O Senhor era a posse dos levitas. Tinha qualquer coisa que Deus podia dar a mais e melhor para os levitas do que Ele mesmo. E eles são símbolos do quê? Dos últimos. Os últimos serão como os levitas de Deus, vão trabalhar no templo de Deus, na casa do Senhor. Veja que todas as igrejas, no livro do Apocalipse tem promessas, mas somente as igrejas o quê? De Filadélfia e de Laodiceia tem a promessa de estar aonde? No templo de Deus. Mas a igreja de Filadélfia vai ser o quê? Coluna no templo de Deus. Mas a igreja de Laodiceia vai fazer o quê? Se assentar no trono de Deus. Como o Senhor Jesus venceu e se assentou no trono. Como eu venci, vocês vão vencer. E como eu assentei no trono, vocês vão assentar. Amém. Os de Filadélfia vão ter entrada aqui e vivência neste templo. Os das outras igrejas e os primeiros, eles vão viver sim, mas não no meu templo, porque as casas marchetadas de pérolas e de joias preciosas vão estar o quê? Em todo o mundo, cada um em sua tribo. Mas os levitas de Deus, os últimos, as primícias de Deus, eles não têm
posses fora da cidade. Por quê? Porque o Senhor é o prêmio deles, a posse deles. Nós somos chamados para fazer parte desse povo. Eu não sei quantos daqui vão descansar no Senhor, mas eu creio, eu tenho certeza, irmãos, eu não sou profeta, mas eu tenho certeza que pessoas daqui amam de ver o Senhor na sua vida, amam de participar desse povo. Os anjos, os seres do universo inteiro olham para você e para mim com outros olhos. Embora agora nós estamos decaídos, embora agora nós estamos degradados, espiritualmente e fisicamente quase o quê? Obliterados, desfigurados. O teu anjo e o meu anjo olha para mim não apenas com amor e compaixão. Embora ele não seja onisciente, Deus mostra muito do plano dele para você e para mim. E Deus fala com o seu anjo. E ele diz, esse vai passar pela angústia de Jacó e vai ser o quê? Vitorioso. E o teu anjo te olha mesmo nessa sua e nessa minha situação, dizendo o quê? Meu irmão, tu és maior do que eu no meio de Deus. Porque o Senhor faz de ti, no céu, na restauração, pessoas, seres maiores do que eu, que não caí em pecado. Ele é o teu ajudador, ele tem compaixão de ti, mas ele tem compreensão de que Deus tem no céu, para você e para mim, uma posição maior do que a própria posição dele. E ele fica contente com isso, ele rejubila, se essa palavra, nisso, meus irmãos, é tremendo o plano de Deus. O Espírito Santo tem que inflamar o nosso coração dessa alegria, a alegria que vem de saber as preciosidades e profundidades do plano da salvação. É isso que tem que ser a tua e a minha motivação a cada dia. Eu tenho que levantar para Deus, eu tenho que trabalhar para Deus, eu tenho que dormir para Deus. E como se dorme para Deus? Fazendo o que eu não faço. Dormindo no horário, às horas que Ele me pede, para que Ele conceda o que é necessário para o meu corpo, a fim de ser um tempo perfeito para o Senhor. A fim de Ele habitar em sua plenitude. Eu tenho que estar comendo a plenitude do Senhor Deus, a qual Ele me concede como alimento. Eu tenho que ter... Irmãos, você e eu, nós temos que dizer como Davi, olha, como a corça clama pelas correntes das águas, a minha alma, ó Deus, ela tem sede de Ti. Amém. Eu tenho fome do Deus vivo. Quando é, meu Deus, que eu vou entrar na Tua presença, me apresentar diante de Ti? É isso que tem que ser o teu e o meu pensamento. Quando nós estivermos assim absorvidos em Deus, não tem tempo de discussão. Não tem tempo de achar quem é maior, quem é menor no reino de Deus. O teu e o meu tempo é o que? Almas. Como disse Calvino, Senhor, se o Senhor me der as almas desse lugar, eu não quero viver, eu não posso viver. Se esse não é o clamor do seu coração, me dá as almas do sul, Senhor. Eu preciso das almas do sul, senão não dá para viver. Se esse não é o clamor do teu coração, você e eu ainda não estamos o quê? No caminho certo. Nós temos que entrar pelo caminho da justiça, pelo caminho da santificação e pelo caminho que é da glorificação. Na glória de Deus há amor. O amor de Deus é tão grande que dá o seu Filho para aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, cheios da glória de Deus, o teu amor tem que ser tão grande que você e eu levantemos e dormimos pensando nisso. Almas. Senhor, almas. Eu não estou pensando nas estrelinhas da minha coroa. Eu sei que eu vou ter. E vai ser muito bom. Mas eu estou pensando nas estrelas da tua coroa, Pai. Porque as almas que o Senhor me der, eu vou poder ver na tua coroa. É isso que me alegra. Porque mesmo sabendo das estrelinhas da nossa coroa, se nós estamos vidrados nela, é vaidade isso também. Muitas vezes é vaidade. Vaidade de ter uma coroa cheia de estrelinha. Mas pensa nas coroas, na coroa de Deus, nas estrelas da coroa de Deus, das almas que você salvou para Ele. A salvação vem de Deus e de Jesus Cristo, não sua, nem minha. Não é por causa de nós que os salvos serão salvos,
mas é por causa de Deus. Que Deus nos dê fome dele. Que Deus nos dê sede dele. Que Deus, que não pode negar-se a si mesmo, habite em toda a plenitude na tua vida e na minha vida. Habite nessa igreja, que embora seja imperfeita, que embora seja farisaica e parecida com os saduceus, e até mesmo parecida com os da Idade Média que matavam os cristãos e que nos matam muitas vezes espiritualmente, essa é a menina nos olhos de Deus. Amém. Ele dispensa a suprema atenção dele para a igreja adventista do sétimo dia, para cada pastor, para cada membro leigo, para cada diretor, para cada pessoa que comete pecados terríveis ou pecados menores, enfim. Esta é a menina nos olhos de Deus. Que Deus inflame essa igreja do seu poder. Amém. E que saiamos verdadeiramente, literalmente, com os nossos rostos iluminados e a resplandecer de santa consagração, a fim de salvarmos ou sermos instrumentos de salvação de milhares de almas para o nosso Deus nesses últimos dias. Que pena que eu não consigo falar tudo que eu queria e da maneira que eu queria. Mas que um dia, pela graça de Deus, nós preguemos de tal maneira que não apenas o chão do cenáculo, do lugar onde nós estivermos pregando, orando, venha tremer, mas que Deus faça com que esse mundo inteiro trema na presença do seu exército poderoso, o qual ele é fogo consumidor do pecado, que vai à frente desse exército e vai na retaguarda desse exército. Que Deus faça maravilhas na tua vida e por intermédio da tua vida. Amém. Que o Senhor levante sobre você e sobre mim o seu rosto, que Ele tenha misericórdia desse povo falho e que o Senhor te dê e me dê a paz, a qual excede todo o entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor nosso Deus soberano, Pai santo, Pai de amor, Deus augusto, bendito seja o teu nome, Pai, desde agora e para todos sempre. Amém. Pai eterno, nós lhe agradecemos, nós te louvamos, nós glorificamos ao teu nome pelo teu infinito amor, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, a experimentar a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Amém. Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não considerou o tamanho do sacrifício e o perigo de talvez perder eternamente a tua existência por nós, que somos pó. Não conseguimos compreender o teu amor, Pai. Realmente isso parece loucura, mas sabemos que isso não é loucura, é sabedoria, é perfeição. É um amor o qual nós não podemos compreender, é mais alto, mais profundo, mais largo, mais extenso do que as nossas mentes, do que as mentes dos nossos irmãos, os santos anjos. É maior do que a mente dos seres do universo, porque é um amor infinito. Tu és o amor infinito. Amém. Bendito Deus Espírito, obrigado, Pai. Que o Senhor, na tua misericórdia, na tua onipresença, habita ainda nesses corpos, nesses corações, nessas mentes falhas, corruptas. O Senhor é bom demais, Pai. Por favor, não nos deixe, não nos abandone. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco. Habita em nós, Pai. Assenta no trono do nosso ser. Guia-nos, Pai, como o Senhor guiou Paulo. Nos envie para onde o Senhor quiser que venhamos a ir. Por favor, nos impila a fazer a tua obra. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos que a plenitude do teu Espírito Santo, a plenitude do amor, da mansidão, da pureza, do domínio próprio, da bondade, da benignidade, da paz, da alegria, da felicidade habita em nós, Senhor. Amém. O Senhor diz que se nós pedirmos, buscarmos, insistirmos, importunarmos, o Senhor dará o teu Espírito Santo a todos estes. Amém. Porque assim como nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, então com certeza o Senhor sabe dar o que é melhor para nós. Amém. Nós sabemos que não é por nenhuma arbitrariedade da parte do Senhor que a tua bênção e plenitude não vem sobre nós, mas é porque carecemos do preparo. Então nos prepare, Senhor. Amém. Nos dê fome e sede de Ti, da presença do Teu Espírito em nossa vida.
Abençoe-nos, ajude-nos em nossa vida financeira e material, em nossos trabalhos, de tal maneira que possamos trabalhar para a glória do Senhor, para que tenhamos também ministérios autossustentáveis, a fim de podermos divulgar a Tua palavra para este Brasil, para este mundo, Pai. Senhor, está escrito, não se pode saber até onde vai a influência de um homem ou de uma mulher que, colocando de parte o eu, entregando-se completamente à obra do Senhor, pode ir. Portanto, nós colocamos de parte o nosso eu. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, nos entregamos à Tua obra. Faça com que a nossa influência vá por todo esse país. Vá além do mar, Senhor. Por favor, por 12 o Senhor fez coisas tremendas na terra. Aqui tem mais de 20, Senhor. Usa-nos como usou os Teus discípulos, os apóstolos. Em nome do Senhor Jesus, ao sairmos daqui deste congresso, suplicamos que as nossas vidas sejam transformadas para nunca mais voltarmos a ser o que nós éramos antes de entrar aqui. Abra as portas, Pai. Mova, tira a montanha dos lugares. Derrube todo e qualquer obstáculo. Se temos que ser mártires, que sejamos, mas que sejamos mártires fazendo a Tua vontade. E se nós, e eu sei que alguns de nós que aqui estamos, vamos até o fim, então por mais que o mundo inteiro se volte contra nós, guarde as nossas vidas, Senhor, para que possamos ser primícias do Todo-Poderoso por toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós, pela fé, enviamos essa oração para o Santo dos Santos e lhe agradecemos as bênçãos, porque sabemos que o Senhor vai nos dar tudo isso e infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Amém, Deus. Amém.